Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares e esta é a EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós vamos iniciar hoje um novo ciclo de estudos sobre o tema pesca, a missão integral da igreja. Pesca pode lembrar a muitos o ofício da pesca, pode lembrar a outros que os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, mas na verdade pesca é um acróstico que resume, que sintetiza a missão integral da igreja. Pesca significa P de proclamação, E de edificação, S de serviço, C de comunhão e A de adoração. Pesca, a missão integral da igreja. Esse é um tema deveras importante para a igreja cristã, para todos que se consideram seguidores de Jesus, porque a missão da igreja é uma missão integral. Desde o Congresso de Lausanne, 1974, que evangélicos de todo o mundo se identificaram com a ideia de que a igreja tem uma missão, e essa missão é holística, é integral. Daí nós queremos estudar sobre esse tema a partir então de cada uma dessas expressões da palavra do acróstico pesca. E a primeira então seria a proclamação, P de proclamação. É uma missão da igreja, a proclamação. E o que seria então proclamação? Proclamação vem do grego querigma, que significa proclamar, anunciar e pregar. O termo originalmente significava o ato de comissionamento de um homem por seu soberano ou pelo Estado para anunciar em alta voz alguma notícia para assim torná-la conhecida de todos. Então, esse é o significado original de proclamar, querigma, que é uma palavra bíblica que aparece pelo menos 61 vezes no Novo Testamento e que é uma missão da igreja. Vamos ver então a base bíblica para isso. Se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse texto de 1 Pedro 2,9 destaca para nós a ideia de que nós somos o povo de Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas que temos um objetivo. O fato de sermos nação santa, povo de exclusiva propriedade divina, povo que é nação santa, raça eleita, tem um objetivo, tem um propósito. E eu destaquei aí nesse texto a expressão proclamardes, porque o texto diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há um objetivo, há um propósito em sermos povo de Deus. O propósito, a missão é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus queridos, nós temos a tarefa de proclamar. Nós temos a tarefa, a missão de proclamação. Mas como se dá isso? E aí, então, a primeira questão que nós podemos destacar é que nós temos que proclamar o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é aquela passagem quando o Senhor Jesus declara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar, nós temos que proclamar o Evangelho. E aí uma das primeiras questões que se coloca para nós é que nós não podemos
distorcer, mutilar, adulterar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Então nós precisamos ter bem claro o que é o Evangelho, porque este é o conteúdo da nossa proclamação. O Evangelho bíblico, o Evangelho segundo, a palavra de Deus. Então, o que é o Evangelho? Nós precisamos então ter isso muito claro. E aí nós trazemos 3 questões que discorrem para nós, que conceituam para nós o que seria o Evangelho à luz da palavra. Então a primeira questão é: o Evangelho é a boa nova de Deus. O Evangelho é a boa nova de Deus, e o texto de 1 Tessalonicenses 2:9 é um dos muitos textos que mostram isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo diz que o Evangelho é de Deus, a boa nova é de Deus. E que boa nova é essa? De Deus é essa. A boa nova, João 3,16 sintetiza, resume muito bem quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é a boa nova de Deus, de que Deus amou o mundo, de que Deus deu o seu Filho, de que Deus gratuitamente nos amou, nos deu o seu Filho, para que tenhamos vida eterna, para que tenhamos salvação, para que tenhamos libertação, para que tenhamos uma vida transformada e vivamos, ainda nesse tempo, a vida eterna, a vida de Deus, que se prolongará por toda a eternidade, mas que começa aqui e agora, com uma vida de paz, com uma vida de alegria, com uma vida de salvação, com uma vida nova que Cristo dá, que Deus dá através do Evangelho para todo aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para isso é necessário reconhecer-se pecador, reconhecer-se como alguém necessitado de salvação e crer neste Evangelho, e crer nesse amor, e crer nessa graça. E assim, então, ser transformado, ser salvo, ser liberto e experimentar desde agora essa nova vida que Deus tem para dar através dessa boa nova de Deus que aqui está expresso. Esse é o Evangelho. O Evangelho que também tem um outro significado. Não somente a boa nova de Deus, mas também o Evangelho é o reino de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Nós encontramos uma passagem quando diz-nos que aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. Notemos que aqui o evangelista Lucas registra que Jesus pregava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho é o reino de Deus. Deus implantou através de Jesus uma nova ordem deste mundo. A ordem que é o seu reino, que é o seu domínio sobre tudo e sobre todos. E aí quem crê em Jesus entra nesse reino. Quem experimenta o novo nascimento, a regeneração, entra nesse domínio de Deus, que é uma nova ordem, que é uma revolução para este mundo. E aí pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, é proclamar também o reino de Deus. Esse reino que é justiça, esse reino que é libertação, esse reino que é paz, esse reino que é gozo, alegria no Espírito Santo, esse reino que é uma nova ordem que Deus iniciou na pessoa de Jesus e através dessa boa nova, o Evangelho
do reino. Mas também proclamar o evangelho não somente é proclamar o reino, não somente é proclamar a boa nova de Deus, mas também o evangelho tem o significado de a pessoa de Jesus Cristo. O evangelho é uma pessoa. E os cristãos têm que proclamar esta pessoa. Têm que proclamar Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pessoa singular, excelsa, superior a tudo e a todos. E nós precisamos então proclamá-lo como essa pessoa bendita, como essa pessoa sublime, como essa pessoa singular, do qual não há como não se apaixonar por ele, não há como não ser cativado por essa pessoa que é Jesus Cristo. Há uma escritora americana chamada Beth Morrow que tem uma frase que para mim é estupenda. Ela diz assim: Jesus é maior do que temos aprendido, mais capaz do que temos visto, mais valioso do que temos sondado e infinitamente mais valioso do que temos ainda arriscado. Jesus é demais. E nós, cristãos, precisamos anunciá-lo, precisamos proclamá-lo. E nós teremos cada vez mais pessoas se voltando para ele, porque ele é essa pessoa cativante, essa pessoa fascinante, essa pessoa apaixonante. Nós precisamos proclamar Jesus Cristo. Mas há ainda uma segunda questão que nós podemos trabalhar nessa questão da proclamação. Não somente o conteúdo da mensagem que nós temos que proclamar, que é o Evangelho, que é a boa nova de Deus, que é o reino de Deus e que é a pessoa bendita de Jesus. Mas a grande questão também que se coloca é no como fazer, como proclamar. E para isso, a Bíblia não nos fornece métodos e estratégias, mas tão somente recomenda que a proclamação se dê no poder do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, é a passagem onde Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos então que Jesus disse que nós temos que receber o poder do Espírito para sermos então testemunhas dele. Então, a igreja cristã deve proclamar o Evangelho no poder do Espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, capítulo 2, versículo de número 4, a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo tinha consciência que, em meio aos irmãos, na igreja específica aqui de Corinto, ele não foi com palavras e pregações persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo estava consciente de que a pregação, a proclamação, tinha que ser feita no poder do Espírito, em demonstração do Espírito e do poder do Espírito. Isso implica em pelo menos 3 dimensões. Essa questão da proclamação no poder do Espírito implica em pelo menos 3 dimensões. Primeiro, unção. Lembremos daquela passagem de Lucas, capítulo 4, quando Jesus, ali na sinagoga de Nazaré, se levanta, lê o texto de Isaías, e lá em Lucas 4 está o registro disso. Quando Jesus se levanta, lê Isaías 61, e ele diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 18, do 16, mas a partir do versículo 18 está mais específico isso aí.
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus iniciou o seu ministério debaixo da unção do Espírito. Jesus, que era Deus, mas que também era homem, só iniciou o seu ministério a partir dessa unção. Nós então entendemos que a proclamação da igreja cristã se deve dar no poder do Espírito. E o poder do Espírito implica em unção. E aí alguém pode perguntar, mas o que é a unção? Havia um pastor chamado Antônio Elias, do Rio de Janeiro, presbiteriano, que alguém perguntou para ele, pastor, o que é unção? E ele disse, olha, eu não sei dizer o que é unção, mas eu sei que uns são e outros não são. Mas o fato é que a unção é essa presença do Espírito de Deus na vida do ungido, de tal modo que ele, com paixão, com entusiasmo, com intrepidez, proclama a palavra. Com toda a convicção, ele se entrega a essa proclamação com paixão e com entusiasmo, porque há uma unção, há uma presença convicta do Espírito de Deus no coração, na alma, na mente. Daí que nós podemos dizer que a unção é fundamental. Proclamar no poder do Espírito o Evangelho é proclamar debaixo dessa unção, dessa presença que nos dá convicção, que nos apaixona e que nos faz entregar-se totalmente a ela. Mas também a proclamação, na unção, também, do poder do Espírito, também implica numa dependência. Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus diz aos seus discípulos que eles não deveriam cuidar com que palavras deveriam ter diante dos tribunais, quando fossem julgados. Evangelho de Marcos 13, 11 diz assim, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então Jesus aqui estava dando aos seus discípulos a ideia de que o poder do Espírito é também uma dependência do Espírito que os discípulos devem ter na hora de proclamar, na hora de falar, na hora de testemunhar. Jesus disse, não cuideis no que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos concederá a palavra, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então isso revela uma dependência que todo discípulo na proclamação deve ter do Espírito de Deus. Para proclamar no poder do Espírito, precisamos depender dele, precisamos estar numa total dependência dele. E há uma terceira implicação nessa questão do poder do Espírito, não somente a questão da unção, não somente a questão da dependência, mas também a sensibilidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é uma das muitas passagens que mostram isso. Atos dos Apóstolos 16, 6, diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, nós temos que essa passagem nos diz que os discípulos estavam indo pregar numa região, mas o Espírito Santo impediu-os de pregar, naquele momento, a palavra na Ásia. Isso mostra que esses discípulos, que esses missionários, Paulo, Silas, Lucas, tiveram uma sensibilidade para com o Espírito, porque a proclamação só deve se dar também com discípulos que têm essa sensibilidade para saber onde o Espírito está lhes dirigindo. Eu ouvi falar de uma história de um pregador que estava proclamando para alguém e o Espírito falou para ele que ele deveria fazer referência a biscoito.
de que Deus sabia até mesmo todas as coisas daquela pessoa e até mesmo os biscoitos. E aquele pregador achou estranho isso, mas falou, né? Olha, Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que eu proclamo, é o Deus que conhece todas as coisas, inclusive os biscoitos da tua vida, da tua história. E aí quando ele falou isso, terminou, né, aquela proclamação, aquela pessoa testemunhou para ele, veio a crer e testemunhou para ele, diz, olha, o que mais me chamou a atenção foi quando você citou biscoitos, porque eu trazia comigo uma questão histórica que na infância eu roubava, tirava biscoitos de um pote que minha mãe guardava. E aquilo eu trazia até hoje essa história, né, com culpa, porque eu tinha feito isso. E aí o pregador, né, disse, olha, porque o Espírito de Deus me disse para que eu falasse, fizesse referência a biscoitos, de que Deus sabia até mesmo os biscoitos da minha história, da sua história. Né? Mas isso revela que aquele pregador tinha uma sensibilidade para ouvir o Espírito, o que o Espírito estava dizendo para ser proclamado. Então, meus queridos e queridas, nós devemos proclamar no poder do Espírito. Há uma frase de John Stott, famoso, né, pregador anglicano, já falecido, saudoso, que dizia assim, abre aspas, somente o Espírito Santo pode convencer as pessoas dos seus pecados e necessidades, abrir-lhes os olhos para enxergar a verdade do Cristo crucificado, dobrar sua orgulhosa vontade e submetê-las a Ele, libertá-las a fim de crerem nele e dar-lhes um novo nascimento. É verdade, só o Espírito Santo pode fazer isso. E aqueles que proclamam, a igreja que proclama, deve depender do Espírito, deve estar no poder do Espírito, na unção do Espírito, sensível ao Espírito, para proclamar a mensagem do Evangelho, né? Vivendo então nessa dependência do Espírito, no poder do Espírito, para que o Espírito possa então convencer as pessoas dos seus pecados, necessidades, abrir-lhes os olhos para enxergar a verdade de Cristo crucificado, dobrar sua orgulhosa vontade e submetê-las a Ele, libertá-las a fim de crerem nele, e somente Ele pode dar a estas pessoas o novo nascimento. Vamos para a terceira questão? A terceira questão é: a proclamação deve ser a toda criatura. E aí nós podemos repetir Marcos 16,15, né, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura humana precisa ouvir o Evangelho para responder a ele, crendo ou rejeitando. Esta tarefa foi dada à igreja e o seu cumprimento está associado ao tempo do fim. Uma passagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, quando Jesus diz, né, Mateus 24, 14, Jesus diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então é uma tarefa da igreja pregar o Evangelho a toda criatura, e somente quando a igreja cumprir essa tarefa é que Jesus disse, virá o fim. A igreja deve então envidar todo o esforço para alcançar os povos não alcançados com a proclamação do Evangelho. A toda criatura, todas as nações precisam ouvir a palavra do Senhor, precisam ouvir o Evangelho. A missão da igreja envolve todos os povos, inclusive povos não alcançados, que são muitos, né? A chamada Janela 1040, os povos árabes, budistas, também, né, povos aqui no nosso país, né, os ribeirinhos, os mais pobres, os mais ricos, também, né, os ciganos, os quilombolas, há povos não alcançados, do qual a igreja precisa envidar todo esforço para alcançá-los. Isso tem pelo menos 3 implicações. Primeiro,
Nós, se queremos cumprir a tarefa da proclamação a toda criatura, precisamos ser uma igreja missional. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus torna todos os seus discípulos enviados, missionários. Daí que nós precisamos ser uma igreja missionária, ou para usar o termo aí mais moderno, missional, né? Uma igreja que se entende como missionária em todos os seus aspectos. Todos, né, os aspectos da igreja devem estar tendo como objetivo ser uma igreja missionária, uma igreja que proclama e deseja alcançar a todos com a mensagem do Evangelho. Nesse sentido, todo crente é um missionário. Todo crente precisa ter essa consciência missionária. Paulo expressa isso muito bem, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando ele diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Isso é Paulo falando. Mas nós podemos dizer que todo cristão também tem essa responsabilidade, essa obrigação de pregar, de proclamar, de testemunhar o Evangelho. Eu não estou aqui falando, né, de pregação no púlpito, eu estou falando de proclamação no dia a dia, no cotidiano da existência. Todos os crentes, todos os cristãos têm o dever de proclamar, de testemunhar o Evangelho a todas as pessoas. Nesse sentido, uma terceira implicação é: nós devemos aproveitar as oportunidades. Deus tem nos dado muitas oportunidades. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo de número 5, ele diz assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Temos que aproveitar as oportunidades. Quantas oportunidades Deus nos dá no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, na parentela, na família. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para pregar, para proclamar, para testemunhar, para compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem. Aproveite as oportunidades. Aproveite, né, as oportunidades que Deus tem concedido a você, a mim, a nós como igreja, para proclamarmos. Nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que ora estamos vivendo, é uma oportunidade, é um kairós de Deus para que a igreja cada vez mais proclame, anuncie, pregue o Evangelho. Há uma frase, famoso missionário e pastor Oswald Smith, que dizia assim: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? É um questionamento que Oswald Smith faz e que nós precisamos pensar. Nós, os cristãos, já temos ouvido o Evangelho muitas e muitas vezes. E aí o questionamento que se faz é: e as pessoas que nunca ouviram? E as pessoas que não ouviram nem mesmo uma vez? Nós precisamos proclamar, nós precisamos envidar todo esforço para levar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Questões práticas sobre essa nossa primeira lição. Estamos convictos de que temos o santo dever de proclamar o Evangelho? Está você convicto disso? De que você tem o dever, de que nós, todos nós, temos o dever de proclamar o santo Evangelho? 2. Estamos buscando o poder do Espírito a fim de testemunhar, de proclamar o Evangelho? É preciso buscar o poder do Espírito para esse testemunho ser eficaz. 3. Estamos aproveitando as oportunidades
que Deus nos concede para proclamar o Evangelho? E quarto, estamos comprometidos com a proclamação do Evangelho a toda criatura? Podemos concluir. Ao concluir esse estudo, podemos entender que a proclamação é uma parte essencial da missão da igreja. Nós temos a tarefa de proclamar o Evangelho no poder do Espírito a toda criatura. Proclamemos então, porque essa é uma missão da igreja, missão integral da igreja, pesca, e a primeira então letra é P de proclamação. Então, meus queridos, esse foi o nosso primeiro estudo, essa nossa primeira lição desse tema pesca, a missão integral da igreja. Esperamos que você curta e compartilhe esse vídeo, esse estudo, e nos siga então nos próximos estudos que teremos. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Canal Primeira IPI de Manaus no YouTube. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém.